Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por me receber para mais uma mensagem de esperança. O título de hoje é Passos para resistir à tentação. No mundo de hoje há muitas dúvidas a respeito da tentação. A mais famosa oração do mundo é conhecida como Pai Nosso. E Jesus ensinou aos seus discípulos antigos e modernos a orarem o que está escrito em Mateus, no capítulo 6, verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Parece claro que ele está aqui afirmando pelo menos três coisas. A primeira é que existe o pecado, e ele é mau. A segunda é que existe a tentação e ela é traiçoeira. E a terceira, é possível vencer as tentações, pois cair nelas é desastroso. Bianca Mendes escreveu o seguinte: e quando começo a ficar muito perfeita, cometo logo um pecado para não cair em tentação. É claro que essa não é a noção correta ensinada pela Bíblia sobre não cair em tentação. A Bíblia registra em Gênesis, no capítulo 3, a história da queda envolvendo nossos primeiros pais, Adão e Eva. Para aquele que é tentado, a tentação vem de um ser pessoal e externo. Neste caso, a serpente, que mais tarde é identificada como Satanás. Chama-se tentação porque desafia diretamente as instruções dadas por Deus a respeito do que é permitido e proibido. A tentação distorce o que Deus disse e, finalmente, procura negar a verdade que Deus estabeleceu. Além disso, o que é esteticamente agradável e prazeroso para os sentidos é oferecido junto com um desafio aos mandamentos de Deus. Propõe agora seguirmos os passos ensinados pela palavra de Deus para resistirmos às tentações. Vamos então ao primeiro passo. Lembre-se da recompensa. Acertou quem disse: o cheiro da tentação apresenta o pecado como delicioso, mas não há sabor melhor como o da integridade. Olho no prêmio, mantém o atleta focado nos treinamentos e o mantém superando seus próprios limites. Atente os seus olhos para a recompensa. Você não faz ideia da beleza do que está em jogo. Vale a pena ser fiel, porque Paulo descreve de maneira assombrosa em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Querido, o prêmio ultrapassa em valor, beleza, esplendor e importância a tudo que possamos idealizar. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O segundo passo: acredite na malignidade do pecado. Charles Bourlander disse que o truque mais esperto do diabo é convencer-nos de que ele não existe. Nessa esteira, ele tenta convencer as pessoas de que o pecado não é ofensivo. Muitos acreditam que o pecado nem existe. Mas Deus deixa claro que o pecado existe, é terrível, e procura instruir os seus filhos a ficarem longe do pecado para não morrerem. Você só estará perfeitamente a salvo se seguir perfeitamente as orientações de Deus, não tocando em nada daquilo que ele proibiu. Isaías 59, verso 2 declara: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Aquele que está separado de Deus é presa fácil nas mãos do tentador.
Conservar-se longe das atrações do inimigo significa evitar a grande tentação de comprometer-se em suas práticas pecaminosas e rebeldia contra Deus. Perder a noção do que é sagrado é peculiar a quem mistura o comum com o sagrado. Terceiro passo, não ame o dinheiro. Reza um provérbio alemão que cai-se nas garras do diabo através do dinheiro e da avareza. Paulo afirma em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Cuidados, riquezas e divertimentos são usados por Satanás para destruir os seres humanos. Há uns pobres coitados que a única coisa que eles possuem é o dinheiro. Se o dinheiro falasse, diria o seguinte: você me segura na sua mão e diz que sou seu. No entanto, não posso chamar também você de meu? Para me ganhar, você se mata. Veja como o meu poder é maravilhoso. Trate-me com sabedoria e cuidado. E me faça seu servo, senão eu faço de você o meu escravo. O quarto passo para você vencer a tentação é justamente prepare-se para fugir da tentação. Dorian Gray engana-se ao achar que a única maneira de se livrar da tentação é ceder a ela. Não podia estar mais longe da verdade. A Bíblia manda que você fuja tão rápido quanto você possa, tão longe quanto for possível. É o que ensina 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. A estratégia vitoriosa da tentação é enfatizada em Provérbios 22, verso 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Fugir de lugares perigosos e evitar situações de risco faz bem à saúde espiritual e descaracteriza a tentação. O quinto passo, não siga a multidão. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Multidões seguem a mesma filosofia de Oscar Wilde. Posso resistir a tudo menos à tentação, ele dizia. Se ele conhecesse as Escrituras Sagradas, poderia resistir todas as tentações e vencer seguindo as orientações de Tiago, no capítulo 4, verso 7, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tentar agradar a multidão, desafiando as leis de Deus, é loucura. Você pode até ganhar o reconhecimento da multidão, mas vai perder a salvação. Definitivamente, Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, verso 13, advertindo a todos para que entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E o último passo é como sobreviver à queda. Talvez você esteja aflito, dizendo: eu caí em tentação, e agora? 1 João, no capítulo 2, verso 1, afirma: meus filhinhos, essas coisas os escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus é maior do que qualquer tentação. Deus está sempre ao seu lado. Levante a cabeça, mesmo tendo caído no pecado muitas vezes. Você pode alcançar a vitória. Reconheça seus erros e os considere como farol de advertência. Você não gostaria de fazer isso agora? Enquanto nós ouvimos esta linda mensagem musical, e no final eu quero orar por você, para que você em Cristo se torne muito mais do que vitorioso. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço,
Deus, habita em mim, habita em mim, pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Diz-me como devo caminhar, vem pois guiar. Habita em mim o meu viver, dou-te Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu imploro, Senhor, para que neste momento o Senhor manifeste a sua compaixão para salvar estes que caíram em tentação, que perceberam o ardil especial de Satanás de levá-los ao pecado e então deixá-los derrotados, receando suplicar perdão. Que ajoelhados diante de Ti recebam agora o perdão e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém.